Hoje nós vamos começar a falar sobre a escala dos espíritos, que o Antônio já começou a abordar alguma coisa, né, na semana passada. E eu vou falar da primeira da classificação que tem, que é a terceira ordem, que nós chamamos de espíritos imperfeitos. E é mais ou menos o que vocês estão vendo nessa foto mesmo, dependendo, é óbvio, da classe que nós vamos classificar aqui, vocês vão entender como funciona. Mas a terceira ordem, a gente começa falando com vocês da ordem mais inferior. Então vocês vão aprender a terceira, segunda e primeira ordem. São 3, tá? E essa ordem aqui é bastante importante, todas, né? A gente conhecer e estudar. Mas essa aqui é muito interessante, muito importante para a gente entender como funciona, né? Como são os espíritos que estão ao nosso redor, sejam eles encarnados ou desencarnados. E como nós podemos tentar nos enquadrar aqui. É um exercício interessante, certo? Reflexivo, tá bom? Então vamos lá. Então só para a gente começar a trazer um pouquinho, nessa escala espírita, Allan Kardec, ele trouxe essa classificação. Essa classificação, ela está muito relacionada ao grau de adiantamento do espírito. Quando a gente fala em grau de adiantamento, ele é tanto moral quanto intelectual. Mas a classificação em si, ela traz muito mais a questão das qualidades morais do que tanto as intelectuais. Elas entram aqui sim. E a classificação que Allan Kardec trouxe é bastante importante a gente compreender que ela é apenas uma forma da gente se localizar. Para os espíritos, tem importância a classificação dos outros espíritos? Os espíritos superiores, os inferiores também. Para eles pouco importa a classificação. Ah, você pertence a tal classe, você é tal classe. Para nós também não. A classificação é uma forma da gente compreender, né? É uma forma da gente localizar, se localizar. É uma forma de trazer algumas elucidações sobre por que as pessoas são como são. Porque tudo é o que é. E às vezes a gente tem dificuldade de aceitar. Então essa classificação ela nos ajuda a compreender que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele criou espíritos simples e ignorantes, que começaram o seu progresso na escala espírita. E nesse progresso, alguns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Cada um ao seu tempo, porque Deus respeita nosso tempo. Ele nos entende, Ele nos ama acima de tudo. Então Ele espera que em algum momento a gente dê um próximo passo. Ele espera que a gente se movimente. É basicamente isso. E essa classificação nos mostra um pouco, porque às vezes nos sentimos tão perdidos durante a encarnação, convivendo com espíritos que para nós às vezes são tão desafiadores. E também nos mostram espíritos que podemos nos inspirar. Nossa, eu queria ser como ele. Estou certa que todos nós aqui já pensamos isso, né? Então, ela vai direcionar apenas. Para que nós possamos subir na escala espírita, progredir, que a gente vai ter também uma aula aqui no GA sobre o progresso. É muito importante essa autoanálise, essa compreensão. Nos despojarmos de tudo aquilo que nos prende à matéria é o que nos permite crescer na escala espírita, ok? Então vamos pensar, quanto menos material a gente for, quanto mais espiritualizado, mais nós estamos galgando o progresso. A velocidade com que faremos isso é de cada um, e nós não podemos julgar, principalmente dentro da casa espírita. Então, trazendo aqui as classes, que eu não sei, como eu disse, eu não vi a aula semana passada, o seu Antônio já apresentou, então já trouxe aqui, ó. A terceira ordem são os espíritos imperfeitos. Nós vamos começar por eles, porque a gente imagina que começamos ali e vamos subindo, ok? Na terceira ordem, Allan Kardec trouxe da 6ª à 10ª classe. Então, a gente tem aqui 5 classes que eu vou mostrar para vocês hoje, tá bom? Depois vem a segunda ordem, que são os bons espíritos. Então a gente tem dentro da classificação que Allan Kardec trouxe da 2ª à 5ª classe. E por último a primeira ordem, que são os espíritos puros. E na primeira ordem é uma classe única, tá bom? Essa classificação não é absoluta. Significa que é impossível para qualquer um de nós dizer, eu estou nessa classe.
ou dizer, fulano, você está nessa classe. Nós não podemos fazer isso. Se fizermos isso, certamente nos encaixaremos na classe de espíritos levianos. E não queremos isso. Queremos estar em classes mais elevadas, certo? Mas nós vamos conseguir identificar alguns traços em nós mesmos, espero eu, e nos outros que nos mostram talvez esse espírito esteja naquela ou na outra classe. Mas ela não é absoluta, não é uma regra. É isso que precisa ficar bastante claro, tá bom? No próximo gás, vai ser falado sobre a segunda ordem e a primeira ordem, tá bom? Só para vocês se localizarem melhor. Então vamos lá. Vamos falar sobre a ordem espíritos imperfeitos. O que acontece com essa ordem? Vamos lá. É a predominância da matéria sobre o espírito. São espíritos que ainda estão muito apegados à condição material, que enxergam a matéria como a única coisa que importa. Eles não fazem isso porque eles querem, eles fazem isso porque eles ainda não compreendem que há coisas melhores do que a matéria. Eles encontram alívio nas coisas materiais. Eles encontram prazer nas coisas materiais. Eles conseguem se colocar numa posição de felicidade, que na visão deles é felicidade, usando aquilo que a Terra oferece de bom. São aqueles que ainda estão no início da sua jornada evolutiva. São os espíritos imperfeitos. Só que é muito importante fazer um cruzamento desses espíritos imperfeitos, né, desta classe, no caso aqui eu ainda estou falando da ordem, dessa ordem maior de espíritos imperfeitos, com a classificação dos mundos. Allan Kardec também trouxe uma classificação dos mundos que existem. E eu não vou falar aqui dessa classificação, porque não é o objetivo da aula, mas uma coisa que nós aprendemos e sabemos é que uma das classificações dos mundos é o mundo de provas e expiações. Se nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, que é o caso da Terra, significa que somos espíritos imperfeitos. Nossa, Eni, será que a gente não pode estar nem na segunda ordem? Não sei. Cada um de nós faça uma autoanálise aí durante a nossa conversa. Mas aí tem que aguardar o próximo gás também para entender melhor. Mas vamos avaliar aqui essa ordem aqui hoje, que é o que nos interessa. São propensos ao mal. Eu estou certa que vocês já ouviram falar em várias preleções aqui da casa, ou outras palestras espíritas, ou em livros que estudaram, que a Terra ainda é predominantemente má. Já ouviram falar isso? Se vocês acham que vocês vivem num lugar bom, não. A Terra é um planeta de provas e expiações. O mal aqui ainda prevalece. Somos ainda muito propensos ao mal. Eu costumo falar nas minhas aulas do segundo ano, tem alguns de vocês aqui, né, que estão fazendo ou que já fizeram, que nós temos uma régua muito baixa de bondade. Às vezes, quando uma pessoa desencarna, a gente fala assim, ele era tão bonzinho, ele era tão bom, ele não merecia isso. E eu não estou julgando aqui o mérito da pessoa, se ela merecia ou não, e o nível de bondade que ela tinha, porque eu não sou ninguém para fazer isso. Mas a nossa régua é muito baixa. A gente acha, às vezes, que uma pessoa é boazinha, quando, na verdade, ela ainda tem uma grande propensão ao mal. Nós, espíritas, precisamos elevar a nossa régua. Porque é só elevando que a gente vai alcançar o nível evolutivo que desejamos e que precisamos. Somos espíritos imperfeitos. Precisamos evoluir. Temos muito a conquistar. Somos orgulhosos, egoístas, predominantemente maus. Ainda nos importamos muito mais conosco do que com o nosso próximo. Estamos ainda muito no início da jornada. Por isso estamos na Terra. Então, todas as más paixões que temos são consequências do nosso apego à matéria. Nos importamos com coisas imensamente pequenas, coisas do dia a dia, coisas fugazes. Nos importamos muito com dinheiro, que é material. E quando eu falo nos importamos, não estou falando desse grupo aqui, estou falando de quem está encarnado na Terra, generalizando. É óbvio que os níveis evolutivos são completamente diferentes de uns para os outros, ok? Mas as paixões que temos causam todas as consequências do nosso sofrimento. O nosso orgulho, o nosso desejo de possuir a matéria mais e mais,
O nosso desejo de estarmos acima dos outros, de sermos superiores, de sermos vistos, de termos importância, mostra que não somos humildes. Espíritos mais evoluídos são humildes acima de tudo. Não se importam com posições sociais, com destaque, não se importam com dinheiro. Ainda na Terra temos aquela situação onde as pessoas, elas têm um nome pelos que elas têm, não pelo que elas são. Concordam comigo? Ah, ele é importantão, ele é rico. Ah, ele tem uma BMW. Ah, ele tem uma casona, nossa. Ah, ele tem aquela posição, aquele cargo. Ele é o presidente da empresa. Ele tem um cargo político importante. É assim que as pessoas são vistas. Elas não são vistas por quem elas são, pela alma, pela bondade, pelo espírito, pela luz. Elas são vistas pela casca material e os bens que elas possuem e as posições que elas têm. Por isso dizemos claramente e sem sombra de dúvida que a maior parte da Terra se encontra na terceira ordem. Na verdade, esses espíritos, não é que eles não acreditem ou não pensem que Deus existe ou que busquem Deus. Eles sim fazem isso. Mas eles têm uma intuição de Deus. Eles não conseguem compreender Deus. E a incompreensão de Deus está muito ligada ao orgulho dessa classe. Porque esses espíritos, eles não conseguem pensar, imaginar um ser muito soberano a ele, muito melhor, muito superior. Porque o ego, o desejo de ser maior e melhor do que os outros, o prendem naquela condição. Então há uma intuição de Deus, algo inimaginável para eles, mas não há uma compreensão. Porque espíritos nessa classe não entendem o que é o amor. Estão começando, dependendo da classe que eu vou mostrar para vocês, estão começando a buscar esse amor, mas ainda estão longe disso. Em alguns, há mais de leviandade, de inconsequência e de malícia do que verdadeira maldade. Dependendo da classe que eles se encontram, eles são muito mais levianos. Quantos de nós, no nosso dia a dia, somos levianos? Vou pedir para vocês uma análise bem simples de nós mesmos. Quantas vezes julgamos alguém por uma ação que nós não temos certeza que a pessoa tomou por esse ou aquele motivo? E pensamos, ele fez isso porque ele tinha segundas intenções. Ele fez isso porque ele estava pensando isso ou aquilo. Mesmo que não falemos, estamos pensando. Nós julgamos o tempo todo. Isso é ser leviano. Eu não posso julgar alguém ou a atitude de alguém sem ter certeza porque aquela pessoa tomou aquela atitude. Temos uma falta de empatia muito grande. Não conseguimos compreender o que nos move, o que leva o outro a agir dessa ou daquela maneira. Toda vez que julgamos, estamos sendo levianos. Vamos pensar sobre essa classe aqui. Queremos estar aqui? Somos inconsequentes, maliciosos. A vida é uma só. O que tem? É só hoje. Só por hoje eu vou fazer isso ou aquilo. Eu mereço. Eu trabalhei a semana inteira. Eu preciso disso, desse alívio. Leviandade, isso é ser leviano, né? É ser inconsequente. Talvez não sejamos nessa classe muito desses espíritos maus ou adversários do bem, como queremos dizer. Talvez muitos dos espíritos dessa classe já tenham aprendido que a maldade não leva a lugar nenhum. Mas ainda somos ainda muito levianos, muita leviandade em nós. Denotam inferioridade. E aqui vou pedir para vocês não se assustarem muito com essa foto, mas ela é para mostrar que essa classe começa aí mesmo, né? Ela começa lá. É onde somos mais inferiores possível, onde temos maldade dentro de nós. Esses espíritos podem ser completamente maus ainda dentro dessa ordem, ou podem simplesmente não faz o bem, mas também não faz o mal. Lembra que eu falei da régua? Ele nunca fez nada para ninguém. Mas algum dia ele ajudou alguém? Não, mas ele não fez mal para ninguém. Então tá tudo bem, ele é bonzinho. Percebem? Se eu não faço bem, eu estou fazendo mal. Porque a ausência do bem é o mal. Percebem? Como a gente precisa rever a nossa régua? A inferioridade faz parte dessa ordem de espíritos imperfeitos.
Outros se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazê-lo. A maldade alegra essa ordem de espíritos. Eles se sentem felizes quando alguém sofre. Eles se sentem felizes com o sofrimento alheio. E muitos aqui podem dizer, muitos de nós encarnados na Terra, podemos dizer assim, eu não fico feliz com o sofrimento do outro. Será que não? Será que se o sofrimento do outro te trazer algum benefício, você não fica feliz? Olha que reflexão dura de se fazer, mas a gente fica. Né? Ele se ferrou. Mas ele fez o mal. Ele foi lá, ele fez o mal. Eu posso ficar feliz que ele se dê mal? Não, não pode. Se você ficar, é porque você ainda tem esse grau de inferioridade. Pelas nossas imperfeições. Então, toda vez que eu me alegro com o sofrimento alheio, seja ele merecido ou não por aquela pessoa, eu estou mostrando para mim que eu sou um espírito inferior. Porque os bons espíritos não se alegram. Os bons espíritos não ficam felizes com o sofrimento alheio. Eles sofrem porque eles amam. Eles sofrem porque eles veem o atraso daqueles outros espíritos. E como eles poderiam estar numa situação e numa classe melhor, mas que infelizmente ainda não estão. Como e quanto Jesus sofreu quando esteve aqui. Vendo, nos olhando e dizendo, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Porque ele via, ele sabia o quanto ainda precisávamos aprender, o quanto ainda éramos inferiores. Quantos gostam de parar no trânsito e ver o acidente de carro que parou o trânsito? Essa curiosidade, ela chega a ser maliciosa. Não, eu quero ver o que aconteceu, por quê? Vocês percebem? Algo dentro de nós, você vai poder parar para ajudar? Não, então por que você quer ver? São todas reflexões importantíssimas que precisamos fazer para vencermos as nossas más inclinações. Ninguém está dizendo aqui que você é mau porque você é curioso. Entendam bem o que eu estou falando para vocês. Estou dizendo que por que fazemos o que fazemos? Por que agimos como agimos? Por que damos o passo que damos? Por que nos movemos dessa forma? Por que julgamos? Por que olhamos para o outro e esquecemos de nós mesmos? Essa é a reflexão que nós precisamos fazer. Quais são os caracteres gerais desses espíritos? Aliam inteligência à maldade e malícia, sendo seus sentimentos e ideias pouco elevados. São aqueles espíritos que sempre veem maldade em tudo. E quando são inteligentes, porque eles podem sim ter evoluído em intelecto e não em moral. Quando são inteligentes, eles aliam essa inteligência à maldade. São estratégicos, manipulam, calculam cada passo. Temos exemplos na humanidade que agiram dessa maneira. Hitler é um grande exemplo. Extremamente inteligente. Nasceu com o propósito de fazer grandes mudanças, mas o seu lado moral pouco evoluído o fez cometer crueldades inimagináveis. Era um espírito da classe da terceira ordem, imperfeito. Então, a inteligência às vezes, quando o espírito não tem a moral necessária, ela pode sim condenar o espírito a cada vez mais sofrimento, a fazer o mal. Conhecimento limitado sobre o mundo espiritual e o pouco que sabe confundem com seus preconceitos da vida corpórea. É interessante notar que muitos espíritos que já estão no fim da encarnação, já são idosos, mais velhos, no fim. E às vezes eles estão tão presos a cargos de poder. Vocês podem pensar em pessoas assim agora, imaginarem alguém que vocês conhecem ou não. Mas esses espíritos, normalmente eu fico refletindo sobre eles da seguinte maneira. Nossa, mas será que ele não pensa que ele vai desencarnar logo? Eu sempre faço essa pergunta para mim mesma, né? Será que ele não pensa? Será que ele não vê que ele deveria estar dedicando a vida dele a outra coisa? Ao bem? Para que ele pelo menos conquiste um pouco, né? Mais do que ele precisa para si próprio? Mas não, ele está agarrado àquilo lá. Não, ele não pensa. Ele não conhece o mundo espiritual. Ele não acredita que há vida após a morte. Ele não sabe que isso aqui não é o mundo real, não é quem ele é de verdade. Ele está preso à matéria.
Por isso ele se comporta desta maneira. O que temos que fazer? Orar por ele, só isso. Pedir que ele tenha clareza de propósito e entenda o seu objetivo na Terra. Porque muitos que nascem com essa inteligência e intelecto desenvolvido, quando chegam aqui se perdem, não conseguem fazer o que deveriam fazer. E por esses irmãos temos que orar, pedir que eles encontrem o caminho, lembrem da missão que trouxeram para a Terra. Seu caráter se revela pela sua linguagem. Todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Quando pensamos mal, convido vocês a fazer o seguinte exercício. Será que esse pensamento é meu? Façam esse exercício. Talvez ele esteja sendo sugerido por um espírito desta ordem. Ah, mas se foi, Anicelli, que eu fiz um espírito dessa ordem, não é culpa minha, claro que é. O padrão vibratório é seu. Você deu brecha para ele falar com você. Se o seu padrão vibratório fosse mais elevado, você não daria. Culpa sua, única e exclusivamente sua, não culpa ele não. Percebem? Olha que interessante, né? Sofrimento. Essa ordem de espíritos vê a felicidade dos bons e essa visão é para eles um tormento incessante. São esses espíritos vingativos que a gente recebe muito na casa espírita. Espíritos que querem se vingar daquela pessoa que trouxe ele muitas vezes, está obsediando a pessoa. Eles sofrem por ver alegria. Mas ele fez isso, aquilo para mim na outra encarnação, na outra vida. Ele não consegue se desapegar daquilo porque ele ainda é dessa classe. E ele quer ver aquele espírito que fez mal para ele sofrer. Ele não sabe o que é perdão, ele não entende o que é amor. Ele não entende. Ainda vai entender um dia. E os nossos dialogadores dizem para esse espírito: irmão, quanto tempo ainda você vai sofrer? Você está sofrendo. Ele não percebe que ele está sofrendo. Porque aquele é o único caminho que ele conhece, a única coisa que ele sabe, a única realidade que ele tem e que ele já viveu. Sofrem imensamente. Eles experimentam angústias porque eles são invejosos e ciumentos. Nós, dentro das nossas famílias, vivemos essa inveja e esse ciúme. Vamos prestar atenção? Se vemos alguém feliz que não é por nossa causa, temos inveja e ciúmes. Ah, mas o meu filho gosta mais dela do que de mim. Não é? Algumas sogras aí a gente pode pensar, né? É natural para o nível evolutivo que a gente está, pessoal. E a gente não consegue compreender que o que estamos fazendo é um pensamento inferior de uma ordem espiritual que nós não queremos mais estar. Conservam lembranças e sofrimentos da vida corporal e essa impressão é mais penosa que a realidade. Se prendem a fantasias. Não conseguem enxergar a realidade que estão vivendo, as oportunidades que aparecem para eles. Vem tudo com dor e sofrimento. É aquele negócio do copo meio cheio, meio vazio, aliás. O copo está meio vazio, não meio cheio. Você consegue identificar pessoas que se prendem ao sofrimento, à inveja, ao orgulho, aos ciúmes, assim, facilmente. Se apegam aqui. Agora vamos falar das classes. Nosso tempo está acabando. A 10ª classe é a primeira, a inicial. A de espíritos impuros, totalmente impuros. Tá? São maus, inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Nós vamos ter uma aula aqui no GAS só para falar dessa classe aqui, dos mauzãos mesmo. Mauzão, posso falar assim? Mauzão. Sim, são os impuros. Vou pegar essa 10ª classe, vamos pensar nos maus, que nem aquela foto que eu mostrei aqui, ó. Mauzão, certo? Isso aí. Nós vamos ter uma aula só sobre eles, então. Fazem dele objeto de suas preocupações. O mal é tão parte dele que ele se preocupa com aquilo. Certo? Ele quer fazer o mal. Ele precisa fazer o mal. O mal é o propósito dele. Ele não conhece o bem. Ah, podemos julgar as ações dele. Que ele está fazendo errado. Não ele. Ele é o nosso irmão. Porque se julgarmos, como atenderíamos esses espíritos aqui na casa espírita? Como o médium vai aceitar receber um espírito desse? Vocês acham que a gente recebe espíritos assim? Sim. Como que a gente vai, o médium vai, eu não, esse cara aí mauzão, não. A gente não faz isso, né? Porque são irmãos nossos.
Nicele, mas ele não vai ouvir, certo? Ele não vai ouvir, então ele é levado para mundos inferiores, ele vai ser tratado, ele vai receber sim o tratamento que ele precisa, lógico, mas ele vai ser acolhido por nós. Os demônios são um grande exemplo. Fomentam o mal, a discórdia, a ignorância e desejam prejudicar o próximo para retardar seu progresso. São os espíritos vingativos, obsessores às vezes. Não nem todos os obsessores, tá? Mas parte deles podem ser impuros. Esses obsessores, eles querem atrasar o progresso da pessoa que eles estão obsediando. Eles são maus. São adversários do bem, realmente. Muitos dos espíritos viciados, e quando eu trago a palavra viciado aqui, eu não estou trazendo o vício que a gente imagina, não. É vício de toda sorte. Vício as coisas materiais mesmo. Todos aqueles péssimos hábitos que nós temos. Tá? Sejam eles ligados a compostos químicos, como álcool, fumo, droga, seja comida, seja hábitos ruins que você tem com você mesmo ou com outras pessoas no seu cotidiano. São os viciados, presos à matéria e a padrões mentais inferiores. São baixos. Odeiam sem motivo aparente. Eu odeio aquele cara. Quem já não disse essa frase? Ai, eu odeio aquela pessoa. Quem já fez essa expressão? Quem já fez isso? Pois é. Olha quanto a gente tem para refletir, né? Alegram-se por trazer sofrimento. São os ditos flagelos da humanidade. Quero crer que nenhum de nós está nessa classe, tudo bem? Não estamos, tá bom? Mas temos que ter compaixão com os espíritos que estão nessa classe. Ok? Nona classe são os espíritos levianos. Olha essas fotos, que legais, pessoal. Não é legal? Eu criei aqui pra vocês, ó, um diabrete, que é esse primeiro, esse monstrinho baixinho com os chifres. Não é bonitinho? Tem ali o de baixo é o trasgo, sabe o trasgo? E os dois atrás é um duende e um gnomo. Na cultura popular, né, nessas histórias, né, que a gente ouve, tem essas figuras simbólicas que não são simbólicas, elas são reais. Esses espíritos, inclusive, podem se ver dessa maneira, se apresentarem dessa maneira, porque eles são ignorantes, maliciosos, zombeteiros e inconsequentes. Eles zombam de nós, eles riem de nós, eles se divertem às nossas custas. Respondem a tudo sem se preocupar com a verdade. Se você fizer uma pergunta para esse espírito, ele finge que ele é sabidão. Ele vai responder mesmo que esteja errado, porque ele é zombeteiro, ele quer te enganar, te enrolar, é a diversão dele. Comprazem-se em causar pequenos desgostos, atormentando maliciosamente e induzindo ao erro. Eles ficam felizes de causar desgostos na gente. Ah, mas eu não sou leviano, será? Começamos a nossa exposição de hoje falando sobre o quanto somos levianos às vezes. Lembra que eu falei que a classificação não é absoluta? Mas vez ou outra voltamos à classe de espíritos levianos. Quando nos divertimos às custas dos outros, como fazendo piadas com uma deficiência do outro. Quando olhamos para o outro e rimos de uma condição que ele tem e que ele não consegue se livrar. Somos debochados, levianos. Ah, Nicele, então eu tô na nona classe? Espero que não. Mas vez ou outra, talvez a gente estacione um tempinho nela, se divirta um pouco com a cara do outro, depois a gente volta para nossa classe original. Vamos pensar assim? Mas legal vai ser quando a gente não voltar para essa classe. São os conhecidos gnomos, doentes, diabretes e trasgos. É óbvio que aqui nenhum de nós é uma dessas figuras divertidas, mitológicas e que geram até desenhos animados. Quando eu peguei e pedi para a inteligência artificial gerar foto de gnomo, ela só gerou foto bonitinha. Eu falei, não, essas fotos bonitinhas não estão servindo para mim. Eu quero um gnomo mais mauzão, para dar ideia do que nós estamos querendo aqui. Em alguns, sua comunicação, linguagem espiritual é engraçada. Às vezes a gente percebe um médium atendendo um espírito leviano. O médium tá rindo o tempo todo da cara do dialogador, brincando com ele, fazendo chacota dele. São espíritos levianos. Oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Esses são muito perigosos. Eles são perigosos porque eles têm um pouco de conhecimento, mas não o conhecimento todo. E eles não se importam... Eu considero os mais perigosos. A Sônia considera os mais perigosos, Porque eles são espíritos que têm conhecimento, não todo o conhecimento que eles deveriam ter, mas têm um conhecimento considerável sobre muita coisa. E aí eles completam esse conhecimento considerável com a opinião deles, com o que eles acham que é o certo, com as crenças limitantes que eles têm. São muitos espíritos que estão às vezes em religiões.
trazendo conhecimentos que, na verdade, parte deles é real, mas parte deles são coisas que os homens agregaram para aprisionar as mentes. Devemos ter muito cuidado com os espíritos pseudo-sábios. Eles têm um conhecimento amplo, mas creem saber mais do que realmente sabem. Eles acreditam que eles sabem mais. Eles têm aquela verdade que é a verdade absoluta, que não é a verdade. Esses espíritos conduzem povos, conduzem pessoas, fazem com que elas acreditem em coisas que talvez não sejam reais. E levam essas pessoas, às vezes, a cometer atrocidades por algum símbolo que, na verdade, não tem nenhuma importância. Porque ele está muito desvinculado ao amor que Jesus nos ensinou. É muito, muito perigoso. E na casa espírita, podemos receber esses espíritos aqui, tentando enganar a casa e guiar a casa por um caminho que não é o do espiritismo, que não é o do amor verdadeiro. Esses espíritos são extremamente perigosos, tá? São presunçosos, invejosos, orgulhosos e, acima de tudo, obstinados, porque eles são inteligentíssimos, então eles sabem o que eles querem, eles vão guiar você naquilo que eles querem, se você deixar. Lembra do padrão vibratório. E para você não deixar, o caminho mais importante, além de você vibrar amor, é você estudar. Porque mesmo se você vibra amor e você está se desenvolvendo moralmente, mas você não está se desenvolvendo intelectualmente, você não sabe se aquilo é real. E aí ele te engana. Por isso, nos nossos cursos a gente insiste tanto que vocês têm que estudar, estudar, estudar e estudar. Porque se vocês não conhecerem a verdade, como poderão julgar o que o Espírito está dizendo? Muito importante. 7ª classe, espíritos neutros. Esses são os que eu comecei falando no início da nossa exposição. Não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito maus para fazerem os maus. São aqueles que deixam a vida levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Se você está deixando a vida te levar, você é um espírito neutro. Porque a gente não tem que deixar a vida levar. E a boa parte dos espíritos encarnados na Terra hoje são espíritos neutros. Que estão deixando a vida levar, que empurram com a barriga, que não se esforçam o suficiente. Aquela régua baixa que eu falei no início. Ah, ele nunca fez mal para ninguém. Mas ele já fez o bem para alguém? Percebem? Não. Para ele não fazer o mal é suficiente, não é... Eles são inclinados tanto para um quanto para o outro. Quando é interessante para eles, eles são bons. Quando não é, eles julgam mal. É a condição vulgar da humanidade, tanto pela moral quanto pela inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo, de cujas alegrias grosseiras têm saudades. São espíritos que, quando desencarnam, ficam em uma das esferas negativas ou positivas. Talvez possam ficar na primeira esfera negativa ou na primeira esfera positiva, entre a Terra, que eu não consigo explicar isso agora, que não dá tempo. Mas são espíritos que ficam, ai, que saudade da Terra, era tão bom o chopinho que eu tomava. Era tão gostosa as festas, tá apegado à matéria. São os neutros, tá? E por último, dentro da 3ª ordem, a 6ª classe. Batedores e perturbadores. Olha que foto legal! Então, são os que também, né? Eles usam o fluido mediúnico animalizado dos médiuns de efeitos físicos para causar efeitos físicos. Eles estão dentro dessa classe, esses espíritos. Então eles não formam uma classe distinta, na verdade. Eles podem pertencer a qualquer uma das classes. Poderiam estar em qualquer uma das outras classes que eu mostrei. Mas eles gostam de brincar e se divertir. Normalmente os que usam esses fenômenos para assustar são os zombeteiros. Eles se encaixam mais na classe de zombeteiros. Então, eles querem por efeitos físicos, pancadas, coisas se movendo, agitação do ar, se divertir, basicamente. Por isso que eles chamam batedores e perturbadores. Eles querem perturbar a ordem. Esses espíritos são muito responsáveis pelas perturbações dos elementos do globo. Eles atrapalham muito a evolução e o progresso da humanidade, porque eles causam medo nas pessoas, causam pânico, fazem com que as pessoas fiquem estacionadas naquilo ali. Ai, eu tenho medo de assombração. Ai, eu tenho medo daquela casa. Ai, eu não vou naquele lugar não. Será que aquele lugar é assombrado, por exemplo? Mas eles perturbam a ordem, eles desequilibram a harmonia do planeta, eles fazem com que a gente diminua o nosso padrão vibratório e dê acesso aos outros espíritos. Então os perturbadores e batedores precisam ser orientados, que isso não leva a nada bom.
não ajuda ninguém. Então, pessoal, essa é a terceira ordem de espíritos, as classes, tá? O que eu sugiro para nós é que nós nos despojemos das imperfeições da alma. O único jeito é a gente vencer essas nossas imperfeições. Fazer as reflexões que eu convidei vocês a fazerem durante a aula. Vamos fazer essas imperfeições. A primeira pergunta e mais importante que eu sugiro que vocês façam é: por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou agindo assim? O que eu ganho com isso? Ganho, porque se você perder, já repensa a sua atitude. Né? O que você ganha? Por que eu ajo assim? Por que eu sinto assim? O que eu ganho com isso? É uma reflexão importante para que a gente não seja lá leviano, como eu falei, que a gente não seja brincalhão, não magoe os outros, não faça as pessoas sofrerem, não cause traumas em outras pessoas. Assim sairemos da terceira ordem, definitivamente iremos correndo para a segunda ordem, que vocês vão ver no próximo gasto, tá bom? Na primeira a gente tá muito longe ainda, mas quem sabe na segunda, perdão. Pessoal, agradeço vocês, tá? Peço para que vocês se mantenham em prece aí para o nosso trabalho de hoje, tá bom? Muito obrigada.